Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando os seus discípulos e dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão. Mas 3 dias após a sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreenderam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutis pelo caminho? Eles ficaram calados, pois no caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos, aquele que serve a todos. Em seguida pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, estará acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Que assim seja. Podem sentar um pouquinho. O motivo pela qual nós devemos observar Jesus, observar as suas atitudes, observar as suas palavras, observar os seus mandamentos, é justamente para que nós possamos, eu vou usar esta palavra, que a gente possa com isso ter coragem de ser discípulo dele. Porque ser discípulo de Jesus é uma realidade exigente. Não dá para ser discípulo de Jesus e ao mesmo tempo querer fazer tudo que o mundo faz, viver do jeito que o mundo vive. Jesus anuncia para os seus discípulos o mistério da cruz. E anunciando o mistério da cruz, os discípulos estão preocupados em quem é o maior. Se essa é a preocupação dos discípulos de Jesus, está demonstrado que eles ainda não entenderam a missão de Jesus e ainda não sabem quem é Jesus. E se eles tivessem entendido a missão de Jesus e soubessem quem era Jesus, eles teriam entendido que aquilo que Jesus disse do mistério da cruz é o sinal de salvação para todos nós. E aí não seria a preocupação, não teriam como preocupação quem é o maior. E a resposta de Jesus para desconcertar esse argumento dos discípulos é justamente essa. Jesus sentou-se e chamou os 12, se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos, aquele que serve a todos. Aquele que serve a todos é maior. Aquele que serve a todos é maior. E o grande exemplo disso é o próprio Jesus, que se colocou a serviço, que se humilhou, que se colocou à nossa altura e colocou-se como escravo. Quando a gente observa isso na Quinta-feira Santa, quando ele se coloca para lavar os pés dos discípulos, uma posição de escravo. E aí o que nós tiramos de lição desse texto e dessa realidade é justamente isso. Se nós não observarmos Jesus, nós não teremos condições primeiro, de fazer o que ele faz, fazer o que ele ensinou,
e nem de ser discípulo dele. E para observar Jesus, a gente precisa de intimidade. A gente precisa de intimidade. Vamos dar um exemplo. Quanto tempo a gente gasta, muitas vezes, no Facebook? No YouTube, no WhatsApp, no Instagram. Faz uma pesquisa com você mesmo, durante 3 dias da semana, 3 dias por semana. Anota quantas horas, quantos minutos você gasta com essas realidades. Essas que eu citei e outras mais. Depois faz o mesmo esquema, anotando quanto tempo do seu dia, em 3 vezes por semana, faz isso também. Quanto tempo do seu dia você dedica a Deus? Se fizermos isso, certamente nós iremos ficar envergonhados. Porque a qualidade do tempo que nós damos para Deus é uma qualidade ínfima. Mas a qualidade do tempo que a gente desperdiça com coisas não edificantes é enorme. Então, se nós queremos intimidade com Jesus, intimidade com Deus, a gente precisa aprender a dedicar tempo a Ele. Tempo para ler a Sagrada Escritura, os Santos Evangelhos. Tempo para rezar aquilo que se lê. Tempo para meditar. E procurar aproximar a vida daquilo que Jesus está dizendo. E aí, se nós temos tempo para observá-lo, pouco tempo nós estaremos reproduzindo as atitudes de Jesus. Nós estaremos colocando em prática na nossa vida as palavras de Jesus em pouco tempo. Eu sempre uso isso como exemplo. Uma criança pequena. Por que a criança, quando começa a crescer, começa a ter condições, ela começa a reproduzir os gestos dos pais? Vocês sabem que as crianças observam e reproduzem. Aí eu já contei a resposta. Por que as crianças reproduzem os gestos dos pais? Porque elas observam. E de tanto observar o pai e a mãe repetir várias vezes aquele gesto, logo ela está fazendo. E esses gestos, você sabe, pode ser gesto bom ou pode ser gesto ruim. A criança vai repetir. Esta mesma ideia, se a gente observar muitas vezes, repetidas vezes, o gesto de Jesus, também nós estaremos repetindo as atitudes de Jesus. Para isso é preciso intimidade. Para isso é preciso a gente abrir mão de um punhado de coisas. E fazer disso uma constância na nossa vida. Um pequeno comentário, segunda leitura da carta de Tiago. Tiago vem nos provocando esses dias de uma forma muito forte, né? Vem contestando certas realidades que a gente não quer mexer, né? Ou que a gente quer fingir que não existe. Ele vem cutucando e vem provocando para que produza em nós uma reação. Capítulo 3, versículo 16. Onde há inveja e rivalidade, aí estão desordens e toda espécie de obras más. Será que existe isso no meio de nós? Eu acho que não, né? Nós estamos num processo bem avançado de conversão. Inveja, rivalidades. Não.
contendas, divisões. Não, isso não existe dentro. Não existe em nós. Existe nos outros só. Não em nós, né? Versículo 17 diz assim: por outra parte, a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, modesta, conciliadora, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem fingimento. Dessas virtudes aqui apresentadas da sabedoria, são virtudes que nós precisamos adquirir, que nós precisamos ter em nós. E precisamos não porque somos melhores do que os outros, não. Precisamos pelo simples fato de que somos discípulos de Jesus, somente por isso. E se somos discípulos de Jesus, nós precisamos disso. Né? Nós precisamos disso. Capítulo 4. De onde vêm as guerras? De onde vêm as brigas entre vós? Não vêm justamente das paixões que estão em conflitos em vós? Um outro nome para paixões aqui no contexto da carta de Tiago. Que nome vocês dariam para paixões aqui, nesse texto? Bom, já que vocês não falam, falo eu. Pecados capitais. Paixões aqui é justamente isso, os pecados capitais. Aqueles 7 conhecidos, nomeados, e outros que não são nomeados, e que são filhos, ou que são netos desses sete pecados capitais. Então, se nós não controlamos em nós estas paixões desordenadas, que eu disse, os pecados capitais, nós estaremos sujeitos a série de coisas ruins. Cobiçais, mas não conseguis ter. Matais e cultivais a inveja, mas não conseguis êxito. Brigais, fazeis guerras, mas não conseguis possuir. E a razão está em que não pedis. Pedis sim, mas não recebeis, porque pedis mal. Porque nós estamos... E dentro dessa questão está essas paixões, que eu chamo de paixões desordenadas, e que eu falei que pode ser também como uns pecados capitais. Que a gente pensa assim, não, mas isso não está dentro de mim, e isso não tem dentro de mim, isso tem dentro de fulano, isso tem dentro de ciclano, isso tem dentro de não sei de quem, isso é para fulano, isso não, é para mim. Está dentro de mim. E se eu não tomar cuidado, vira um monstro. E daqui a pouco me engole. Como também está dentro de cada um de nós. E que nós precisamos combater. Combater. Dentre todas essas realidades da carta de Tiago, deixemos-nos questionar, e mais ainda, deixemos o Senhor transformar as nossas paixões. Eu digo, não é nem transformar, mas é controlar as nossas más paixões, ou nossas paixões desordenadas. Os monges do deserto chamavam de demônios os 7 pecados capitais. E que também nós precisamos combatê-los se nós queremos viver uma vida cristã autêntica. O livro da sabedoria, da primeira leitura, nós ouvimos uma coisa impressionante. O justo perseguido. Quem é este justo perseguido? E por que o justo é perseguido? Bom, não é muito difícil da gente responder. O justo perseguido aqui, no caso citado no livro da sabedoria, em primeiro lugar, é o profeta Jeremias. O livro da sabedoria está fazendo um comentário sobre a atividade profética de Jeremias. Segundo lugar, o justo perseguido é o próprio Jesus.
No mistério da sua paixão, ele viveu isso, essa realidade aqui que está descrita no livro da sabedoria. O justo perseguido é também todo aquele que se dispõe a seguir os passos de Jesus. Todo discípulo de Jesus também é, por assim dizer, o justo perseguido. A única diferença é que o discípulo de Jesus sofre uma perseguição disfarçada, sofre uma perseguição velada, sofre uma perseguição camuflada. Mas sofre, né? Sofre. Desde as pequenas perseguições, aquelas pequenas perseguições que muitas vezes a gente sofre lá em casa, né? Vai de novo na igreja? Por que rezar tanto assim? Por que não leva um colchão e fica morando lá na igreja? São perseguiçõezinhas pequenas, né? São algumas contestações só que toma sofre lá em casa. As piadinhas, as chacotas, as brincadeirinhas, as pequenas ridicularizações que fazem, quando sabe que a gente vai na missa todo domingo. Vai na missa todo domingo. Que coisa feia. Ou que absurdo. Ou então aqueles que têm por devoção e por piedade ir na missa todos os dias. Vai na missa todo dia. Está rezando muito, não? Sabem essas coisinhas assim que não existe, né, no meio de nós. Mas, como diz o livro do Eclesiástico, você que se coloca ao serviço do Senhor, prepara a tua alma para a provação. Prepara a tua alma para a provação. E as provações virão de onde a gente não espera. De onde a gente menos espera. Muitas vezes de pessoas conhecidas. Ou a gente perde a paciência de vez e chuta o balde, né? Ou a gente finge que não é com a gente e segue o caminho. Desculpem. Ou a gente manda um colar de beijo para as pessoas e pronto. Porque não tem jeito, não tem como evitar, não tem como fugir, não tem como dizer que vai ser diferente. Não, se pôs ao caminho de Jesus, vai acontecer. É por isso, comecei a homilia dizendo que nós temos que observar Jesus. Porque se nós não observamos Jesus, a gente vira um monstrinho. Facilmente. Facilmente. A gente perde a paciência, a gente briga, a gente discuta, a gente xinga, a gente vira o balde. E ainda nos damos o direito de achar que estamos corretos. Então, se nós desviarmos o nosso olhar de Jesus, estaremos sujeitos a tudo quanto é coisa ruim. Se nós nos afastarmos, se nós rompermos por algum motivo esta intimidade que nós devemos ter com Jesus, como diz o refrão do Salmo, né? É o Senhor quem sustenta a minha vida. Se a gente esquece disso, a gente acha que a nossa vida que nós somos senhores da nossa própria vida e que a gente tem o direito de fazer da nossa vida o que a gente quiser. Aí está feito o estrago. Nós não temos o direito de fazer da nossa vida o que nós quisermos. Por quê? Porque quem controla a nossa vida é Deus. Quem sustenta a nossa vida é Deus. E nós precisamos aprender a viver do jeito dele. Não do jeito que a gente acha que é certo, do jeito que a gente acha que é correto. Que Deus nos convença dessa realidade e converta o nosso coração para que sejamos bons discípulos de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e
Jesus Cristo, seu único Filho,